Vamos lá, gente. De volta aqui no nosso podcast, é da nossa conta. Espero que vocês estejam gostando da frequência dos nossos queridos convidados. Hoje não tem jeito, hoje vai ter sucesso, né? Porque hoje eu estou com um cara importante pra caramba aqui. Eu sei que eu estou aqui uma boa, estava pensando em botar meu paletó e minha gravata mais bonita aqui, mas vamos nessa. Hoje eu estou recebendo, nós estamos recebendo aqui no nosso podcast, da nossa conta, Ricardo Maurício Freire Soares, doutor em Direito Público e Privado, atual presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Foi superintendente do PROCON Bahia e de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça da Bahia. Era brincadeira, não. Homem de justiça, ele conhece um bocado, doutor. Agora, essa foi ótima aqui. Escritor premiado no Brasil e no exterior. Então, você veja que nós estamos com moral aqui no nosso, é da nossa conta, nosso podcast. Aí vai ser legal pra caramba. Temos muita coisa hoje para aprender e vamos nessa. Foi diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB Bahia. Meu amigo Ricardo, seja muito bem-vindo. Essa casa estou orgulhosa hoje de receber você. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui no seu podcast e cumprimento também, né, nossos ouvintes, nossos internautas. É um prazer participar desse podcast que discute temas tão importantes, né, para a cidadania, para a democracia. E vamos conversar. Vamos lá. Eu queria que você eu queria que você falasse um pouquinho desse momento agora, que é você com a academia, né? E me explique para a gente entender o que é academia, a história dela, qual a importância dela, o que lhe motivou, né, a aceitar esse desafio e o que é que você pretende. Isso é importante, né? Eu acho que perguntei muita coisa de vez, mas você vai dividindo ela para dar tempo para você falar à vontade. Pois é, você bem sabe a importância da participação, né, em entidades associativas e eu estou com essa hoje incumbência, essa missão, essa honra de presidir a Academia de Letras Jurídicas da Bahia. É uma instituição que reúne 40, né, juristas. Ela foi criada em 1983. Por ela já passaram, né, grandes nomes, né, como o professor Orlando Gomes, é, e enfim, grandes juristas. Temos hoje a participação de juristas da área do Poder Judiciário, das faculdades de direito, e o nosso papel na sociedade é produzir conhecimento, difundir conhecimento jurídico, e preservar, né, a memória, né? A memória de grandes nomes que passaram pelo direito baiano, e fazer com que essas novas gerações conheçam as contribuições que foram dadas ao longo dessas décadas. Ela fica situada na Graça, na Alameda Capimirim Jaxiba. 14. Estamos sempre realizando eventos, publicando livros, contamos com a colaboração sempre muito efetiva da Associação Comercial, que é uma Ótimo. instituição co-irmã, parceira, e estamos irmanados também nesse propósito de construir, né, espaços democráticos para discussão de novos temas, de temas que venham a fortalecer a cidadania. Deixa ele fazer uma pergunta. Você falou que tem 40. Esse número 40 é número de cadeiras, tem que ser 40 e aí vai saindo conforme as pessoas. Como é que É, funciona? na verdade, são 40 nomes, é uma vaga vitalícia, né? Vitalícia, né? Nós somos eleitos, né? Ah, tá. E afora a possibilidade, claro, de renúncia, somente com a passagem. É, Temos inclusive agora uma vaga, né, em aberto. Tivemos falecimento de um amigo muito querido, que também é muito conhecido pela associação, o Dr. Hélio Pires. Aurélio Pires, gente muito boa, Muito, foi um. contribuiu demais com a Associação Comercial da Bahia. Quando É, eu cheguei aqui, eu encontrei ele e ele sempre com a disposição fantástica em contribuir, nos ajudar, e foi importantíssimo
para mim, inclusive, na minha passagem aqui como presidente da Associação Comercial da Bahia, que eu tive o prazer, o orgulho de contar com ele. É, Contribuição fantástica sempre. é. E estamos, né, até num processo de eleição, e é isso, né? Nós temos, né, laços históricos com a associação, o doutor Aurélio é um exemplo disso, e estamos irmanados também desse propósito, que é o propósito do podcast de discutir Ah, democracia e ótimo. cidadania. Maravilha. Então, eu diria para você o seguinte: então, pelo que eu entendi, além do propósito dela, de trazer contribuição, como você falou, Orlando Gomes, eu estudei, né, lá a primeira vez que eu fiz direito duas vezes. A primeira vez, lá em 1980, 81, 82, né, 83, eu estudava lá com os livros de Orlando Gomes, né, eu até estava colocando isso outro dia, conversando com um colega dela. A gente sempre foi nome da Bahia, do direito da Bahia, né, da Faculdade Federal da Bahia, era um nome assim de referência nacional, né, para nossos professores, nossos livros. Agora, eu lhe pergunto o seguinte: nessa época de desafio, neste momento que nós estamos passando no país, nós estamos passando uma crise que eu sinto, eu estou falando exatamente como a Associação Comercial da Bahia também, né? Você sabe que a gente fez agora a transferência Uhum. da presidência para nossa queridíssima Isabela Soares, é a competência, eu acho que a Bahia toda ganhou, não foi só a Com Associação certeza. Comercial da Bahia, e esse fortalecimento é muito importante. Mas o que eu quero, eu continuo aqui aqui no Conselho Superior, né, na associação, continuo com a Fundação Paulo Cavalcante, nós estamos aqui conversando sobre esse trabalho de cidadania, né? A Academia de Letras, ela dá pareceres, ela pode dar um parecer, por exemplo, a gente pode encomendar um parecer, a gente pode chegar lá e pedir, eu quero um parecer da Academia de Letras para juntar para ele no processo nosso, ou juntar numa tese nossa. Excelente pergunta. Primeiro, é importante dizer que a academia ela está aberta para a comunidade, para a sociedade, Pô, de segunda a sexta, das 8 às 18. Nós, inclusive, fizemos agora uma reforma com as contribuições dos acadêmicos, das acadêmicas. A sociedade vai ver que a academia está muito bonita, toda pintada. Claro que ainda falta muita coisa. Estamos buscando, inclusive, o apoio de órgãos governamentais, das secretarias, seja no âmbito municipal, federal, também buscando implementar projetos no âmbito do governo federal. Mas nós também podemos sim prestar essa colaboração, especialmente quando ela vem de entidades representativas como a Associação Associação Comercial da Bahia. Comercial, a Pronto, OAB, a FEComércio, que é também uma parceira pronto. já tradicional, e podemos sim Isso colaborar. é cobrado ou como é que vocês fazem? Cobra quanto? Não é cobrado. Quando se trata de um parecer, de um estudo que seja de interesse É público isso aí que eu estou perguntando. e que tenha repercussão para toda a sociedade, nós fazemos. Esses pareceres não são tão frequentes assim, mas a academia, historicamente, ela tem participado de movimentos importantes, né, em favor dos direitos humanos, da cidadania, e estamos sim à disposição. Não, o que eu estou perguntando, eu tenho assim, quantas academias, cada estado brasileiro tem a sua academia jurídica de letras. Sim, cada estado tem. Nós fazemos parte de uma associação que reúne todas as academias Como é o nome dela? jurídicas, é Colégio das Academias Jurídicas, Aí seria um colégio e é seria a nossa confederação. uma espécie de Nós temos confederação. a nossa associação, com a associação, federação, e nós Isso. temos a confederação. E- A mesma coisa acontece com a indústria. Você tem as federações da indústria, Isso. você tem a confederação CNI, você tem a Agro e também Isso. o comércio. Então você teria a sua, no caso de vocês, seria o colégio, Aham. e aí nesse colégio você tem quantos membros também, assim? São geralmente as academias dos estados, algumas dos municípios. Nós ainda, em termos de confederação, estamos num processo de consolidação. Não temos esse grau de organicidade, por exemplo, da Confederação do Comércio, Confederação de Indústria. Mas é um projeto que está crescendo. E nós também contribuímos muito, Paulo, com os nossos acadêmicos, participando dos eventos. Participamos de muitos eventos historicamente aqui na Associação Comercial, na FEComércio, na FIEB, na OAB.
sem qualquer tipo de contrapartida, com o objetivo de colaborar para o bom debate. Mas é essa a minha pergunta. Minha pergunta é para a gente poder dar uma conotação e o pessoal que está nos assistindo começarem a entender, poxa, Paulo, efetivamente, ele quer transformar o Brasil, ele realmente quer, através da filosofia dele, da consciência cidadã participativa transformadora, fazer isso. E nós estamos vivendo, como eu disse a você, uma crise enorme no Brasil, ainda mais nesse momento. Nós estamos vivendo uma crise que ela extrapolou, né, a nosso território nacional. Nós estamos, pela primeira vez que eu saiba, você pode até me corrigir, existindo diretamente uma interferência, né, dos Estados Unidos na nosso Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, não é brincadeira se punir com a lei Magnifique, né, que eu não sei nem falar o nome direito, mas eu acho que esse aí eu acho que está certo, que é uma lei que atinge, né, todo o sistema ocidental. A pessoa fica bloqueado de ter movimentação financeira, bloqueado de entrar nos Estados Unidos, mas com uma punição, efetivamente, que só recai sobre corruptos, sobre ditadores, sobre pessoas que agridem os direitos humanos, né, internacionalmente. E nós estamos verificando pela primeira vez um ministro do Supremo Tribunal Federal, não, um só não, vários ministros e funcionários, hoje, principalmente mais ainda. E aí a minha preocupação, e eu sinto essa carência no nosso país, é o que você falou, é do diálogo construtivo, Sim. do diálogo constitucional, do diálogo da Constituição Federal Brasileira, ou seja, o diálogo que passa pelos nossos direitos, mas o diálogo que a gente efetivamente faça uma avaliação da evolução do nosso país, né, da evolução da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito. E aí eu vejo que a gente, não sei honestamente, se por medo, realmente, se for por medo, é característica de ditadura, não é de liberdade de expressão, nem de liberdade, né, ou seja, é realmente um ataque, realmente, se for por medo. Das instituições, por exemplo, colocar uma opinião sobre este momento brasileiro. Se eu chegasse para a Associação Comercial da Bahia, chegasse para a Academia de Letras, eu não quero deixar você... Olha, minha cara numa bola, você não pensar que eu estou querendo... Pô, Paulo, você não combinou isso comigo, vai brindar aqui um pouquinho para deixar a pergunta mais suave. E fique à vontade. Se eu chegasse para a Academia de Letras da Bahia e fizesse uma consulta normal, o que é que está acontecendo no Brasil? Como a Academia de Letras do Brasil avalia esse movimento do Supremo Tribunal Federal em relação, especificamente, ao inquérito das fake news e ao inquérito do golpe? A Academia de Letras da Bahia ou O Colégio das o colégio, Academias. para ficar melhor ainda, o colégio, você acha, não sei se você pode, que ela teria ou ela faria um parecer técnico sobre esses acontecimentos no Brasil? Com certeza, não apenas a academia, há outras instituições também do mundo jurídico, inclusive que eu integro, como o Instituto dos Advogados da Bahia, o Instituto dos Advogados Brasileiros, Opa. Instituto de Advogado da Bahia, Instituto a do OAB. a própria OAB. Nós temos, inclusive, esse dever enquanto cidadãos, enquanto profissionais comprometidos com o Estado democrático de direito. Eu me sinto assim, eu tenho esse dever, não só como advogado que sou, mas tenho esse dever principalmente como cidadão brasileiro, claro. como exatamente é uma coisa que eu quero dizer, que eu ouvi muito, eu tô tomando muita pancada nas redes sociais, que as pessoas me batem de todo lado. Eu estou apanhando do lado dos bolsonaristas e do lado dos lulistas, né? Eu estou de esquerda e direita. As pessoas me batem porque isso prova o que eu estou defendendo. Nós não temos inteligência cidadã. Nós não temos amadurecimento da inteligência cidadã. Quando eu defendo a Constituição Federal Brasileira, do lado direito e esquerdo eu apanho. Eu apanho dizendo assim, deixa de ficar em cima do muro,
você tem que tomar uma posição agora, isso na hora de ficar em cima do muro. Eu digo, meu amigo, eu não estou em cima do muro. Eu estou falando o que é a Constituição Federal, o que eu tenho meu direito como cidadão. Eu estou dizendo, realmente, o poder emana do povo. Eu tenho uma fração ideal desse poder, mas o povo sou eu, ou seja, é você. Então, o cara que fala é como se ele se excluísse, isso é importante entender, como se ele se excluísse, ele falar, você quer botar a culpa agora no povo? Aí eu digo assim, pô, não se exclua não. O povo sou eu, é você. Então, então assuma para você a sua própria culpa, como eu assumo a minha. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: se nós não somos participativos, se nós não participamos das gestões públicas, das políticas públicas, se nós chegamos ao estado que nós chegamos, nós também temos a fração ideal dessa culpa. Como eu tenho a fração ideal do poder, eu tenho a fração ideal da culpa. Então, se a gente se assume nesse papel de responsabilidade, porque né, tem direitos, mas tem deveres, a Claro. gente tem responsabilidade. Como cidadãos brasileiros, se a gente tivesse maturidade, não fôssemos infantilizados em relação a essa consciência de cidadania, se nós tivéssemos autoestima cidadã e nos sentíssemos pertencentes a essa nação, a gente estaria cobrando. Então, o que eu estou provocando, mas eu estou dizendo o seguinte: efetivamente, eu acho que é um dos problemas nossos. Aí eu estou chamando a atenção e a pergunta que eu estou lhe fazendo para que a gente traga a conotação da consciência cidadã, é as entidades, onde você hoje está presidindo uma, eu presidi associação, e estou aqui no Conselho Superior, também estou tocando barco, estou nos outros conselhos também, Conselho do SEBRAE, Conselho da CACB, Conselho do Instituto do Brasil. A gente, efetivamente, a gente caminhou muito tempo à parte das políticas públicas Sim. e da política e dos nossos gestores públicos? Com certeza. Primeiro, com relação à pauta da soberania, eu, inclusive, presidindo a academia, estive num evento na Universidade Federal da Bahia, né, suprapartidário, em favor da soberania, né, do país, porque é o nosso papel enquanto cidadão, enquanto representante de uma entidade de classe. E eu acredito que esse movimento, essa rede, né, de cidadania é muito importante porque o poder emana do povo, né? É. Nós sabemos disso, que o exerce diretamente através de representantes, mas nós devemos Ou diretamente, viu? Tá lá. isso, A lei, vou direta, aproveitar em bala para dizer aqui, olha, isso, desculpe, mas não posso perder essa oportunidade, não. É o plim-plim da gente. A lei popular também ela é exercida também diretamente, né? Está lá na Constituição. Representante ou diretamente. Então, aqui, a lei popular que a gente criou é uma prova da nossa, como eu falo, falta de consciência cidadã. Essa lei popular é uma lei popular que a gente precisa, já disse algumas vezes aqui, só 5 estados brasileiros, 1% do eleitorado brasileiro, 1.580.000 votos, nós teríamos condições de fazermos uma coisa que a gente não faz, não tem cultura no Brasil de fazer, de fazer uma lei popular, a lei solidária, a lei que ajuda, ou seja, contribui, motiva com que as pessoas físicas e jurídicas doem, quando fazem isso, que já doam, mas quando elas doam para as Santas Casas, Irmanduz, para as empresas filantrópicas que têm as SEBAS, ela tem abatimento do seu imposto de renda. É uma lei para chegar lá e mudar, o abatimento não ser o maior tal, mas a gente não consegue nem a assinatura que as pessoas não se preocupam com ela. Então, só isso que eu quero colocar. Assine, participe, movimentoviacidadã.com.br. Pau na máquina. Vamos lá, diga, E desculpe. essa ideia de participação que você tão bem abraça e difunde está prevista na Constituição. A Constituição 88 prevê a iniciativa popular para a propositura de leis, prevê o plebiscito, o referendo. Nós também podemos entender a possibilidade de proposição de ação popular como instrumento de Exatamente. democracia participativa, participação em audiências públicas. Então é muito importante que os cidadãos individualmente e as entidades que representam segmentos importantes da sociedade civil participem do processo público de debate, de ideia, de proposição de leis, de apresentação também E de provocação à alternativas sua academia para também. a gestão pública, e todos nós temos esse dever, porque às vezes é muito fácil a gente cobrar do Estado, mas nós temos também dar a nossa participação, né? John Kennedy, né? Não pergunte o que o Estado pode lhe oferecer, mas veja o que você pode contribuir para a construção do Estado. Por exemplo, lá na academia nós temos uma biblioteca
pública, aberta para o estudante que quiser estudar com obras raras, obras clássicas. Realmente precisamos atualizar o acervo, precisamos também do apoio do poder público, precisamos também do apoio da iniciativa privada. Mas estamos cumprindo com o nosso dever enquanto cidadão de preservar. Está digitalizada? Não, não Se está. você quiser, eu posso lhe orientar aqui. Eu fiz aqui agora na associação, não foi caro, as pessoas que fizeram, o rapaz que aqui foi bom. Eu posso lhe Excelente. indicar, inclusive, para poder Excelente, fazer. excelente. Queremos, né, muito contar com a participação, como já contamos, né, das entidades, do poder público, para ampliar esse trabalho. Então, Paulo, voltando para a participação, eu quero inclusive lhe elogiar, já tive acesso a esse seu projeto de lei, e acredito que esse envolvimento da sociedade é fundamental, porque só assim a democracia se concretiza. É isso aí, muito forte. Estamos aí, nós estamos aí tocando o barco. Eu queria saber mais agora um pouco do que você faz. Você trabalha, tem escritório, você tem um escritório seu pessoal, você tem a É, sociedade, você é funcionário público, você faz o quê? Vamos lá, vamos ver se você vende alguma coisa. Gente, esse cara trabalhar aí, vamos tocar o barco. Diga aí. bom, Fora isso, fora bom, eu sou advogado, né? Ah, certo. Sou professor da Universidade Federal da Bahia, servidor Ah, público federal. Estou também exercitando uma função hoje comissionada, né, dentro da estrutura do Estado da Bahia. uhum, Mas eu diria que a minha atuação mais destacada é na área acadêmica mesmo, certo. como professor, como escritor. Renomado internacionalmente. Me conte aí, esse negócio do internacionalmente, qual foi o livro que lhe deu exatamente essa questão de ser internacional? Eu estou louco para fazer uma Eu, coisa dessa. eu acho que a, Me conte o caminho, a não ser a sua inteligência, é claro. Eu acho que a sua assessoria foi muito generosa, mas na verdade nós temos algumas obras, né, pela editora Saraiva, né, Teoria do Direito, temos um livro de hermenêutica, interpretação do Hum, direito, temos um livro sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é, olha, é um princípio princípio constitucional é constitucional o seu livro. é, é, É o seu livro. é o meu livro. Você veja onde é que você está se metendo. Você está entendendo, né? Ele mesmo está provocando aqui. Tá vendo? O cara tem um livro internacional, certo? Sobre o princípio constitucional da Da dignidade da pessoa dignidade humana. da pessoa humana. É. Né? Aí eu não vou nem perguntar, eu não vou fazer isso com você, tá? Eu vou deixar você tranquilo. Mas vocês entenderam qual foi a minha pergunta, né? Porque não é possível. Né? Porque eu entendo como você que a Constituição ela traz princípios importantes. A gente falou da soberania, falamos da participação política, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, e somente efetivando a Constituição é que nós teremos, né, uma verdadeira democracia. E eu, como professor, como escritor, né, trabalho muito nesse polo da educação, porque eu acredito que de todos os direitos, a educação é talvez a base para o exercício dos demais. Concordo com você em número, gênero e grau. Eu vi um projeto de lei essa semana que foi aprovado, onde instituindo a educação de cidadania Importante. obrigatório nas escolas. Eu acho que isso foi que nos faltou. Vê se eu estou certo, você que é mestre, professor e pode me ajudar nisso aí. O que eu entendi? Eu conversando com um grande amigo meu, um advogado, que foi colega meu na época da nossa faculdade, ele me chamou a atenção, e eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, ele falou assim, Paulo, nós não estudamos na Constituição Federal de 88, se nós somos de 81, 82, e saímos de 86, 85 e tal, eu digo, não saí, eu fui fazer direito depois na Católica, vou lembrar disso, que eu fui jubilado na Federal, certo? Eu já estava casado, com filho, trabalhando pra caramba, e tinha greve, eu terminei perdendo, não sabia que se eu não trancasse 3 semestres consecutivos, se eu matriculasse, mas não e abandonasse, eu perdia. Era jubilado, automaticamente. Eu não sabia disso, eu era ignorante. E aí o que acontece? Mas, voltando aqui à questão não, então eu me formei depois. Agora só tenho 8 anos de formado. Então, veja bem, ele me chamou a atenção. Eu não estudei a Constituição de 88. Nós nos formamos, né? Naquela época não tinha nem prova de OAB, Uhum, né? Nós estamos falando aqui de 80, 88, 88, 84. Então, a gente participou, a nossa Constituição foi de 67. sim, Era a Constituição exatamente dentro do regime militar, sim. né?
Em 88 é a Constituição Cidadã, Solidária, né? Uma Constituição, uma evolução enorme. Ora, mas para você se formar, fazer a sua prova de OAB e tudo mais, você estuda a Constituição de 88. E naquela época nós tínhamos matérias como a organização moral e cívica, você estudava cidadania, você estudava a organização social, você estudava. E a gente, por um preconceito, acredito, a gente terminou abandonando a gente devia atualizar, ou seja, estudar como era e estudar atual. A nossa Constituição cidadã, a nossa Constituição solidária, a nossa Constituição da dignidade da pessoa humana. Você entendeu o que é que eu estou chamando a atenção aqui? Sim, Então, eu acho que isso traria um amadurecimento para a população, porque eu, quando fiz agora direito constitucional, quando fiz agora na Católica, né, presencial, na federação, que não tem nem mais, me formei 8 anos atrás, a Constituição já era dois semestres, hoje é 3 semestres. Então veja como nós estamos evoluindo. Então, mas dentro de todo esse estudo que a gente fez da Constituição, eu senti falta de um professor como você, que me dissesse assim: olha, gente, a gente tem a dignidade da pessoa humana. Olha, gente, a gente precisa ter autoestima cidadã. Olha, a gente precisa entender o que é isso, o que é, não é só passar, porque a gente até passa achando ruim direito constitucional. É uma matéria que a gente começa a falar logo no início do curso, a gente acha, né, a gente gosta muito de penal, gosta muito daquelas coisas de família, aquelas coisas que parecem mais fofoca, mais perto da gente, né? Você não acha que isso poderia ajudar nas universidades também, trazer um pouco desse, desse sentimento de pertencimento, de unidade, essa autoestima cidadã, não devia estar desde a escola primária até a faculdade? sim. Tem um autor que a gente estuda muito direito constitucional, um autor alemão, que esteve até na Bahia, num evento, há alguns anos atrás. O nome dele é Peter Heberle. Ele tem um livro chamado a hermenêutica constitucional, né, a interpretação constitucional, a sociedade aberta de intérpretes da Constituição. A sociedade Aberta de intérpretes da Constituição. aberta de Intérpretes da Constituição. Nesse livro, que eu recomendo muito a leitura, o autor ele menciona a importância dos cidadãos participarem do debate Opa, que público, maravilha. da interpretação da Constituição, e ele, inclusive, refere que a educação constitucional deve ser, inclusive, replicada em todos os níveis de ensino, Espetacular. fundamental, Já médio. anotei aqui, vou entrar na hora para ver esse livro, que é importantíssimo É, para mim. o É próprio totalmente em linha do que eu acredito também. o próprio Paulo Freire também, de alguma forma, dialoga com isso ao tratar da educação para os direitos humanos. Então, é muito importante que os direitos humanos, os direitos fundamentais sejam estudados. Claro, não há como você comparar o nível de complexidade e profundidade um estudo de direito constitucional no ensino fundamental, médio e no ensino superior. Mas eu defendo exatamente isso, Paulo, que as nossas grades curriculares sejam reformadas. Já há até possibilidade, o marco legal permite, para que essas disciplinas sobre a cidadania sejam difundidas, porque às vezes a gente estuda tanta coisa que depois não aplica, né? Por exemplo, educação financeira a gente estuda pouco nas escolas. É, um outro exemplo é a educação constitucional. Por exemplo, esses conteúdos são conteúdos do dia a dia, do cotidiano, e tão essenciais, deveriam estar inseridos na grade curricular. Tem alguns municípios, alguns estados que já estão assimilando isso. O próprio sistema de justiça tem feito projetos interessantes, OAB, Poder Judiciário, Ministério Público, para levar a Constituição às escolas, a projetos interessantes. A academia tem participado de alguns, e eu acredito que tudo isso eleva muito o nível, né, de cidadania. Porque, por exemplo, quando aquele consumidor, né, ele exige que seja pago o valor do produto que aparece na prateleira e não o valor que aparece no caixa, né? Ele está exercitando o seu direito Tchau. enquanto consumidor, ele está efetivando o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem. E o Estado, por melhor que seja, por mais eficiente seja o PROCON, o CODECON, o Ministério Público, a Defensoria, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esse envolvimento, essa participação do cidadão consciente de seus direitos faz com que a democracia se substancialize.
Olha, hoje eu tenho até uma satisfação de dizer, baseado no que você colocou aí agora, que foi bom, eu recebi, né, porque a gente está fazendo aqui nosso podcast, mas ele saindo na Claro. segunda-feira. E eu recebi a notícia que o deputado federal Otto Alencar protocolou hoje um projeto de lei que eu tenho orgulho de dizer que eu participei muito, De né, parabéns. e não saiu como a gente, como eu gostaria, mas é claro, como ele mesmo falou, e os assessores dele disseram assim, peraí, Paulo, existe a Constituição Federal Brasileira. Você quer mudar a Constituição? Você existe as leis, existe todos os projetos. Então a gente não tem como fazer como você, sem interferência nos outros órgãos e tal, tal, tal. Mas foi espetacular, porque eu vou só pegar o nome, que talvez o nome a gente tenha que melhorar, mas está aqui, né, agora, que é o projeto de lei aonde a gente consegue dar acesso à participação da organização civil, ou seja, a Excelente. sociedade civil organizada, podendo efetivamente, aqui, ó, tá, aqui, ó. Deputado Otto Alencar Filho apresenta a proposta para criar sistema nacional de eficiência, né? É, nacional de eficiência na gestão pública, né? Então, agora, você está vendo aqui, acabou de sair aqui agora, esse projeto foi exatamente o projeto em que eu acredito, então eu procurei ele e levei para ele exatamente dizendo que a gente precisa, que existe uma lacuna, né? Uma lacuna enorme entre o que a gente tem da Constituição dizendo que ou seja, o poder emana do povo, que é exercido através de seus representantes ou diretamente. E aí, de lá para cá, o que você encontra apesar de ter o lei popular, plebiscito, referendo, aos orçamentos, você tem pais e mestres, você tem tantas formas da gente participar. Mas de lá para cá, a gente não consegue, e tem uma lacuna grande, ou seja, a sociedade não tem como participar, e não tem o exercício da democracia participativa. Então, qual foi a ideia? A ideia foi a criação, eu queria criar a recomposição técnica supervisionada. Eu queria criar a comissão mista nacional, com a participação da sociedade civil, com as confederações, com as entidades empresárias, com as entidades, as escolas, como por exemplo a escola de vocês, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, universidades, representantes do primeiro, terceiro, segundo, do terceiro setor, do primeiro, segundo, de educação, saúde. E essa comissão nós temos observatórios em todos os níveis da escola pública. O que é que está acontecendo com aquela escola? Porque ela não está dando, tem um orçamento, né, porque nós pagamos muito impostos, né, isso é inquestionável. E nós estamos carentes de uma reforma administrativa, e nós estamos carentes exatamente de uma reforma tributária eficiente. A gente não tem. A gente tem o maior taxa, a maior carga tributária do mundo. Mas nós não temos o melhor serviço público de eficiência do mundo. Nós não Sim. temos. Então, a contrapartida ela não tem. Então, pelo menos, foi o que ele colocou para mim aqui, a matéria tangencia, né, a organização administrativa federal, que ele vai tocar o barco, mas não precisa você. Por sua vez, o projeto cria o Sistema Nacional de Participação e Eficiência na Gestão Pública, a SINAP. Né? Então, esse é uma porta aberta. Ou seja, se você não. O que eu quero colocar, gente, eu quero colocar o seguinte. Se a Fundação Paulo Cavalcante, se Paulo Cavalcante e sua equipe, que ajudou, não tivesse elaborado um projeto de lei de participativa popular, pensando em como contribuir, como se aproximar de forma harmoniosa, contributiva com as entidades públicas, a gente não evolui. Então, é papel nosso, não é só os deputados que podem legislar. Né? É papel nosso contribuir, e nós temos condições. Então, quando eu falo da academia de letra de vocês, que com a experiência que vocês têm, quando eu fiz aquela primeira pergunta provocativa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode pensar em coisas juntos. Sim. A sociedade, a Associação Comercial da Bahia, só não. Todas as associações, todas as confederações, todas as associações de classe. Se a gente começar a entender que a gente pode usar nossas inteligências,
o potencial inteligente, a capacidade que vocês têm. Se você vai escrever um livro premiado internacionalmente, como você pode contribuir com um projeto de lei desse? Como você pode chegar ali e dizer, Paulo, eu acho que isso aqui, e a gente vai construindo junto a transformação do nosso país. Então, o que eu estou chamando aqui a atenção é que esse projeto de lei é uma prova. Paulo Cavalcante não é deputado, não é senador, mas eu tenho os seus representantes. Vá a ele, peça a ele, diga a ele, pô, me ajuda aqui, o que você acha? Ele vai fazer como ele fez, olha, eu não vou fazer como você quer, porque não dá para fazer como você quer. Mas dá sim, foi interessante, a gente achou uma maneira de nós unirmos, né? E realmente nós precisamos de eficiência pública. E isso interessa a todos nós. Legal, então eu estou só querendo trazer isso, agradecer aqui em público ao deputado Otônio Filho. A Bahia agradece, o Brasil agradece, porque é um projeto federal e com certeza absoluta. A gente precisa levar para todas as frentes parlamentares, né? Não só a frente parlamentar do empreendedorismo, que nós temos o nosso deputado Joaquim Passarinho, que é o presidente, e o vice-presidente é o nosso querido Zé Neto, aqui da Bahia, não sei se você conhece também, muita gente boa. Nós temos a frente parlamentar do agro, a frente parlamentar da indústria, do comércio, nós temos do comércio também. Então, essa somatória de frentes parlamentares, para que projetos como esse sejam vistos, né, como nosso, como cidadão. Desculpe eu, na sua entrevista, aproveitar o embalo, mas porque a provocação vem dessa, vem da construção do que a Academia de Letras pode contribuir com as associações de classe empresárias, e essa construção, essa soma de inteligências contributivas harmoniosas. A gente não precisa, né, ser agressivo com ninguém, a gente pode dialogar e construir. Mas vamos lá, estou à sua disposição, que é você que eu tenho que lhe perguntar, né? Você que tem, eu terminei é normal isso, gente, eu falo demais, atrapalho meu amigo entrevistador. Não, Mas mas essa coisa que você falou é muito importante, porque nós não podemos imaginar o conhecimento como algo divorciado da prática, né? Da transformação social. Por exemplo, recentemente eu tomei ciência, fiquei muito feliz. Eu orientei uma tese de doutorado na Faculdade de Direito da UFBA. Vou até dizer o nome do doutorando, hoje doutor, Gabriel Nogueira Júnior, delegado da Polícia Civil do Estado de Sergipe, ex-aluno também da UFBA. Ele fez uma tese de doutorado, Paulo, sobre a mudança do marco legal para proteção da pessoa idosa, né? E esse projeto foi transformado numa proposta legislativa, levado até ao Senado, e soube que a tramitação está avançada. Então, é um sinal de que nós, enquanto profissionais, advogados, empresários, professores, podemos contribuir para o fortalecimento, para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. maravilha. Então esse projeto dele era de Gabriel, era para idoso, como é que é o projeto? Na verdade, era um projeto para aumentar até a sanção, a punição no caso de crimes contra a pessoa idosa, né? Previsto no Estatuto Do idoso. do Idoso, da pessoa idosa. E aí esse projeto ele ainda não foi aprovado não, mas está numa fase final de aprovação. E eu fiquei muito feliz em saber disso. Então é um sinal de que o conhecimento ele liberta, Importante, ele transforma e ele melhora a vida das pessoas. E sobre esse caso agora que está na moda, que é exatamente essa discussão que nós estamos falando, sobre, você viu aquela questão do abuso, que sempre foi, e está na Constituição, tá no nosso Código Penal, o abuso e utilização de crianças, né? Uhum. De exposição das crianças, pornografia, Uhum. ou exposição mesmo da própria criança, com os pais, inclusive e tal, porque ganham seguidores, né? Ganham seguidores e Sim. começaram aquela coisa. E teve uma denúncia, que já foram feitas várias denúncias, não foi só essa aí é uma das denúncias, mas isso foi muito confundido com a questão da liberdade, né? Como se a rede social ela tivesse que ser mas controlada em virtude dessas questões. Ou seja, óbvio que a gente está vivendo um mundo virtual, um mundo inteligência artificial, na velocidade extrema, e a gente precisa aprender a usá-la muito mais rápido do que a gente pensa,
mas pode usar ela de maneira benéfica, Sim, certo? Eu acredito que ela vai ajudar muito a gente, né? concordo. Ciência, você viu aí que nós daqui a pouco a gente não vai morrer mais, né? Eles estão conseguindo, é verdade, eles estão conseguindo, dizendo, eu vi uma reportagem outro dia dizendo o seguinte, que agora com o seu sangue, com a genética, com a questão, eles conseguem anteceder uma doença que você pode ter e curar ela e tal. Eu digo, a gente não vai morrer mais desse jeito. Daqui a pouco a gente tá todo mundo vai ser imortal, vai ser terrível. Mas, então, é uma coisa muito boa, por um lado, mas como tudo na vida, como uma bomba atômica, a descoberta, né, de uma Sim. potência radioativa fantástica que pode ir para energia, a gente não pode nem usar também porque mata, né? E assim com tudo na vida, como todos os produtos químicos, como remédios e etc. Então, você como é que vocês estão vendo isso? Ou esse é um assunto da academia hoje, está na atualidade, ou seja, a academia está se atualizando nesses aspectos também, ou seja, claro que está, porque como tem pessoas como você escreve livro, tem pessoas que escrevem livros sobre isso também, né? Não, com certeza. Primeiro, esse debate sobre o papel do direito na sociedade e rede é fundamental, né? A sociedade e rede, ela é hoje uma realidade, e as nossas leis, as nossas instituições ainda estão buscando se adaptar a esse admirável, né, mundo novo. Esse debate sobre a regulação, né, das redes sociais é muito importante, muito atual. Tivemos o julgamento recente do STF sobre a responsabilidade das plataformas. E de fato, a liberdade de expressão não é liberdade, né, de agressão. Os direitos precisam ser harmonizados, respeitados, e esse equilíbrio ele precisa ser buscado. Com relação à inteligência artificial, eu compartilho desse seu entendimento. Eu acho que a inteligência artificial não é boa nem ruim, depende do uso que se dê. Há muitas possibilidades para melhorar a prestação jurisdicional, a qualidade do ensino, os processos gerenciais. Agora, é necessário também estabelecer limites. Esse é um tema que a academia abraça. Temos até a ideia de organizar um evento sobre inteligência artificial, seus aspectos jurídicos, inclusive com a própria associação comercial. Conversamos, inclusive, com a nova presidenta, Isabela a Soares. doutora Isabela Soares, e contigo também naquela reunião que tivemos no início do ano, e a ideia é que a academia se envolva também nesse debate, porque esse debate é um debate atual, Atual. e nós não podemos nos furtar a discutir o presente e descortinar as possibilidades do futuro. É isso aí. Eu acho que, de qualquer maneira, eu sempre digo o seguinte, os princípios, né? E eu fiquei muito à vontade quando você disse que o seu livro é exatamente dignidade humana. Eu acho que uma da grande conquista de 36 anos atrás da Constituição de 88 foi exatamente a cidadania. Foi Sim, exatamente o fato de, primeiro, o cidadão, sim, né? Ou seja, e a solidariedade, as duas coisas. E a liberdade, ela é fundamental, sim, né? É, não existe uma sociedade em que a liberdade, né, a liberdade de expressão, a liberdade sim, de ir e vir, a sim, liberdade, não é aquela que antiga, né? Ou seja, sua liberdade vai até o limite da liberdade sim, do outro, né? Você não pode invadir o direito do outro. Que é isso aí. Na minha concepção, o nosso Código Penal, apesar de ser antigo, né? Não sei se teve algumas reformas, mas não sei se evoluiu até agora, eu estou desatualizado. Mas até ele, a gente não pode perder a oportunidade de falar o que a gente quiser. Ou seja, por mais que a gente tem que evoluir é com o processo, com o direito, para que o direito ele venha a acompanhar a evolução da IA. Ou seja, então eu tenho que ter maior capacidade de controlar e punir, né, as pessoas que estão agredindo um direito do outro. sim, Então, assim, mas eu não posso, em nome dessas agressões, cercear a liberdade do outro de falar. sim, Então, essa é a grande questão. Ou seja, a liberdade, ou seja, a censura prévia é, para mim, inaceitável. É um atraso, é retrocesso constitucional, é um retrocesso, é uma agressão a todo o trabalho que a gente fez se baseando nessa Constituição, que já é antiga, 36 anos, mas ela, na minha concepção, ela foi até muito, ela foi
pensada em um modelo tão romântico, tão assim, como fosse, não utópico, porque a gente é capaz de realizá-la. Mas, por exemplo, como eu disse assim, antes nos bastidores, se a gente já tivesse investido na educação, conforme nós previmos, nosso plano de ação, né, era acabar com o analfabetismo em 10 anos. Lá diz que a lei dizia que em 1998, 88 para 98, 10 anos, já não teria mais um analfabeto no Brasil. E hoje nós temos 29% de analfabetos funcionais. O que é isso? O analfabeto funcional é pior, é o pior modelo que a gente poderia imaginar. São pessoas que sabem ler e escrever e não sabem interpretar um texto. Isso mostra uma deficiência. Eu até faço uma provocação mais para você poder Aham. me falar e dizer o que você pensa, que é o seguinte: quando você pega hoje essa discussão da China, dos Estados Unidos, a posição do nosso governo, né, hoje presidido por Luiz Inácio da Silva, aonde a impressão que se dá é o seguinte, como se fosse, para vocês entenderem bem, imagine, eu vou escrever sobre isso, só porque eu pensei aqui, imagine um jogo de War, sabe Sim, aquele sim, jogo que tem claro. aquelas peças, tem um mundo, né? E tem aquelas pecinhas que você vai botando, tem umas cartas, Joguei muito. já jogou, né? E vai botando ali as pecinhas no mundo, né? Pra gente conquistar. Mas tem 4 jogadores, tem Sim, 5, sim. 6. Imagine que eu imagino assim, imagina a figura. Você tem do lado Trump e do outro lado o Jinping, né? Uhum. Os dois jogando sozinho. E aqui tem o mapa do Brasil. E aqui está o nosso mapa do Brasil. Eles dois estão aqui discutindo, jogando, postando, tal, para conquistar aquele território. O sentimento que eu tenho é que nós perdemos, quando eu penso que a China era mais pobre que a gente e tinha uma renda per capita muito menor que a nossa, 8 vezes menor que a, se não me engano. Quando você olha para a Rússia, quando você olha para a Índia, quando você olha para a África do Sul, quando você olha para esses países e você vê que nesses 30 anos nós fomos ultrapassados, a sensação que me dá é que a gente é só carta do jogo. A gente não está jogando. Ou seja, quem está jogando são eles, a gente sempre passa do outro. Ou seja, eles estão querendo ganhar o jogo, um ou outro ganha o outro, mas a gente é só um território. A gente é só um interesse comercial, né? Um interesse de riquezas que a gente tem, o interesse de um consumo que a gente tem, mas nós não amadurecemos, não nos emancipamos para também começar a vir e pegar as cartas e jogar o jogo do mundo, entendeu? Essa é a minha ideia. É essa a impressão que eu tenho dessa discussão. É como se a gente pudesse, de uma hora para outra, ser pressionado pelos Estados Unidos, que efetivamente, como eu digo sempre, eu não vou deixar de dizer o que eu penso, né? Eu acho que o problema do Brasil é um problema nosso, né? Muita gente acha que não tem, é problema nosso, é falta de maturidade nossa. Se a gente acha que tem alguma coisa errada, a gente tem que resolver dentro de casa. A gente vai resolver nossos problemas aqui. Nós temos direito aqui. Nós temos, se tem abusos, e na minha concepção também acho que tem, né? Mas é uma opinião minha, como advogado, inclusive não é só como empresário, é como cidadão, é como advogado. Então eu estudei. Então, efetivamente, eu condeno completamente a posição de todos os inquéritos, inclusive o inquérito, pior ainda, o inquérito do Fake News 8, que é um inquérito que não acaba, nunca vi um inquérito não acabar, e eu posso falar, porque, só para você entender, meu querido amigo, eu gosto de lembrar sempre isso, eu quando fui estudar Direito Velho, com 54 anos, 55, 56 anos, eu não fui estudar Direito porque eu queria dizer, sou acadêmico. Eu fui estudar Direito porque eu queria entender a alma do direito. Eu queria entender como é que eu discuti isso muito. Se você fosse meu professor, é até interessante. Na faculdade, o professor falava, o inquérito policial e tal. Não, tá mentindo, não me tá por menino, não. Eu ainda perturbava. Eu disse, não, professor, não me tá por menino, não. O inquérito policial tem 10 anos. O meu inquérito policial da Operação Alquimia são 10 anos. Como é que é inquérito policial? Então, quando você vê um inquérito policial de 6 anos, é uma coisa que, efetivamente, para nós,
estudante de direito, nós que aprendemos no direito constitucional, no direito penal, nós, direito civil, nós passamos por tudo isso que a gente aprendeu na escola. Se você botasse uma prova para mim e eu respondesse diferente daquele, você ia me dar um zero. Você ia dizer, Paulinho, tá errado. Paulinho, meu irmão, desculpe, meu filho, olha, você é gente boa, eu gosto de você, mas eu não posso dar nota boa. Você tem que estudar mais. Veja o que está na Constituição, veja o que está aqui, veja o que está no Código Penal. Então, é essa a questão que eu tenho de você. Então, eu acho que o Brasil, eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu acho que o Brasil é uma prova da nossa infantilidade, nossa Constituição, é que a gente, efetivamente, a gente não sabe nem o que está acontecendo. A gente ficou polarizado, entendeu? Extremado, e a polarização não interessa a nação. E a gente precisa do nosso plano de nação. Falei muito de novo, mas vamos embora. Pau na Não, máquina. O que é que você acha disso? Me não, eu provoca. concordo plenamente. Eu acho que o investimento em educação é fundamental para que o Brasil possa, de fato, exercer a sua soberania, né, no cenário das nações. Você foi muito feliz, né? Em 1979, assume a China um líder, né? Deng Xiaoping, e ele faz reformas, né, liberais que abrem, inclusive, espaço para o mercado, para o desenvolvimento da atividade econômica, né? Que é uma pauta muito importante, inclusive sua, nossa. Claro. E também há um investimento maciço em educação, né? As pessoas até tomaram susto esse ano quando o DeepSeek, né, foi apresentado e fez com que as ações da bolsa, né, do, do concorrente, né, caíssem, o ChatGPT. Mas por quê? Mas por que que a China conseguiu isso? Por conta do investimento em educação. Coreia do Sul também, década de 50, muito pobre. Então, realmente, eu concordo com você que, independentemente Educação. de partidos políticos, né, estamos aqui discutindo, né, num plano institucional, o Brasil precisa de um projeto de De longo prazo. educação, Longo e prazo. é esse projeto de educação que vai dar ao Brasil a verdadeira independência para fazer as suas escolhas. Acho que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil ele pode dialogar, né, de forma soberana com todos os Claro. países, mas a sua efetiva soberania só virá quando esse projeto de educação estiver em curso e oferecendo os primeiros frutos. Agora, o que acontece muitas vezes é que um projeto desse é um projeto de longo prazo, é um projeto que não traz resultados eleitorais imediatos, mas nós da sociedade civil, Boa, nós que fazemos parte dessas boa, entidades associativas, devemos boa. cobrar e lutar por isso. Bom, maravilha. Esse daí eu diria a você o seguinte, que vai ser para saber como vai ficar legal esse corte. Essa fala sua, só se já está aí, porque é maravilhoso. Quer dizer, o plano de educação e fala nessa linha é perfeito. Meu amigo, vamos lá, eu sei que você falou comigo, Paulo, então eu vou lá, eu vou lhe fazer, vou me dar esse prestígio que você me deu, estou muito honrado e Com orgulhoso, certeza. mas eu sei que a gente combinou que você teria seus compromissos e você precisa, eu não posso lhe atrapalhar mais. O que é que você diria para a sua academia, para as pessoas que estão lhe ouvindo, para a gente deixar bem marcado também, para deixar lá uma mensagem, além de que, claro, certo? Esse papo extraordinário, enriquecedor. Desculpe, né, por ter falado demais, mas Nada. pelo menos você já tem uma... Dá para fazer um trabalho legal. O que é que você diria aqui para o seu público, para a gente tocar o barco? Bom, primeiro eu queria lhe parabenizar por sua gestão tão profícua, tão movimentada, tão frutífera na Associação Comercial da Bahia. Eu tive o prazer de acompanhar. Tenho certeza de que a doutora Isabela Soares irá manter um grande nível da sua gestão. Fico feliz em saber que você continua também, né, presidindo, Conselho integrando Superior o Conselho Superior. Brasileiro, Eu tenho certeza que a doutora Isabela fará um excelente trabalho, com né, certeza. com as suas pautas em prol do empreendimento, da sustentabilidade, Sustentabilidade que é né, da educação isso também, que aí, é uma pauta importantíssimo. muito importante. Quero também dizer que esse seu trabalho aqui é um trabalho importantíssimo para debater as ideias, para fazer com que nós possamos construir uma verdadeira democracia constitucional. Com relação à Academia de Letras Jurídicas, dizer que ela está aberta na Alameda Capimirim 14, segunda a sexta, 8 às 18, com a sua biblioteca. Estaremos
organizando eventos com a associação comercial, com outras entidades co-irmãs, publicando livros, participando também de movimentos que reputamos importantes para o interesse público, como a defesa da soberania, como a defesa da participação política dos cidadãos. E, no mais, dizer que sempre que for convidado e sempre que a academia for convidada, tanto eu quanto ela estarão à disposição para continuar esse debate, porque é somente com esse diálogo construtivo que o Estado Democrático de Direito se efetiva. E eu quero, com certeza absoluta, e ter a oportunidade de aproveitar esse conhecimento, e acho que a Academia de Letras realmente é uma virtuosa, né, contribuição que a gente pode aproveitar para a associação como associação comercial. Isabela Soares, com certeza absoluta, já mostrou que, né, vem fazendo na Fundação Banha Viva, na sua história que ela tem de doação, exatamente para melhorar não só a educação, mas exatamente a economia, a sustentabilidade, mostrar, né, como ela diz, a frase dela, que é importante, não se pode falar, e aí tem a ver com o seu livro, não se pode falar em sustentabilidade sem primeiro se pensar na dignidade da pessoa humana. Claro. Né? Então, a dignidade da pessoa humana é exatamente o princípio, é a base da sustentabilidade. Então, isso é maravilhoso. Vamos para frente. Foi maravilhoso estar aqui com você. Gente, acompanhem. Como a gente chama, vocês falam, curtam, façam aquele negócio, divulguem, passe para o outro. Né? A nossa intenção aqui é passar, a gente sabe que vai chegar na consciência das pessoas na cabeça das pessoas que têm consciência de cidadania. Vamos nessa, foi um prazer enorme, até a próxima, um brinde e pau na máquina.